Crise na Venezuela. Corte Penal Internacional emite comunicado, mas a ação efetiva permanece incerta. A crise política e humanitária na Venezuela continua a se aprofundar, despertando a atenção e a preocupação da comunidade internacional. Nos últimos dias, as eleições presidenciais realizadas em 28 de julho, marcadas por acusações generalizadas de fraude, trouxeram à tona uma nova onda de repressão pelo regime de Nicolás Maduro. Com milhares de manifestantes detidos e dezenas de mortes reportadas, as tensões no país atingem um novo pico, enquanto a resposta da comunidade internacional permanece limitada a condenações verbais. Em meio a esse cenário, a Corte Penal Internacional CPI rompeu o silêncio que vinha mantendo desde o início da crise. Em um comunicado divulgado por seu promotor-chefe, Karim Khan, a CPI expressou profunda preocupação com os recentes acontecimentos na Venezuela. Khan destacou que a situação está sendo monitorada de perto, especialmente em relação ao aumento da repressão contra os opositores do governo e as graves violações dos direitos humanos. No entanto, para muitos observadores, a falta de ações mais concretas por parte da CPI levanta dúvidas sobre a eficácia da intervenção internacional. Desde as eleições, a repressão no país tem se intensificado. Segundo relatórios de organizações de direitos humanos, mais de 0 pessoas foram detidas em manifestações que contestavam os resultados eleitorais. Além disso, pelo menos 24 mortes foram registradas, muitas delas em circunstâncias que apontam para o uso excessivo da força por parte das forças de segurança do governo. A CPI, em seu comunicado, mencionou esses números, sublinhando a gravidade da situação, mas sem detalhar quais medidas seriam tomadas para responsabilizar os culpados. A escalada de violência não se limita às ruas. Relatórios indicam que o governo de Maduro intensificou a repressão, realizando operações noturnas em bairros identificados como redutos de oposição. Testemunhas relatam que forças de segurança estão invadindo residências, prendendo opositores sem mandado e sem informar os motivos das prisões. Em muitos casos, os detidos são mantidos incomunicáveis, sem acesso a advogados ou familiares, em uma clara violação dos direitos humanos. A situação das crianças detidas pelo regime de Maduro também é alarmante. Relatórios apontam que mais de 100 menores de idade foram presos sob acusações absurdas de terrorismo e incitação ao ódio. Crianças de 7 a 10 anos foram arrancadas de suas famílias e levadas a prisões superlotadas, onde enfrentam condições desumanas. Essas práticas, que lembram os piores momentos de regimes autoritários ao longo da história, têm sido amplamente condenadas por organizações internacionais, mas até agora sem resultados concretos. Enquanto isso, a CPI destacou que as investigações sobre os crimes cometidos durante as protestas de 2017 continuam em andamento. No entanto, passados mais de 7 anos desde aqueles eventos, a falta de punições efetivas alimenta o ceticismo em relação à capacidade da CPI de exercer pressão sobre o regime de Maduro. Muitos venezuelanos e analistas internacionais questionam se as investigações em curso terão algum impacto real ou se serão mais um exemplo de inação diante de violações graves. No plano internacional, o governo de Maduro tem desafiado abertamente as críticas e as sanções impostas por diferentes países e organismos. Recentemente, Maduro instou os venezuelanos a denunciarem aqueles que questionam os resultados eleitorais, em um movimento que muitos interpretam como um incentivo à delação e à perseguição política. A remodelação das prisões, com a intenção de abrigar um número ainda maior de opositores, revela a disposição do regime de continuar reprimindo qualquer forma de dissidência. A resposta internacional, até o momento, tem sido marcada por um misto de condenações verbais e ações limitadas. Embora organismos como a ONU, a UEA e a própria CPI tenham expressado preocupação com a situação na Venezuela, a falta de uma ação coordenada e decisiva tem permitido que Maduro consolide seu poder. As sanções econômicas e diplomáticas, embora significativas, não têm sido suficientes para forçar uma mudança no comportamento do governo venezuelano. A falta de uma resposta efetiva da comunidade internacional é um dos principais fatores que tem permitido que a crise na Venezuela se prolongue. A população venezuelana
já exausta por anos de crise econômica, social e política, enfrenta agora uma repressão ainda mais brutal, com poucas perspectivas de alívio no horizonte. Enquanto a CPI e outros organismos internacionais continuam a monitorar a situação, a ausência de ações concretas só aumenta o sofrimento de milhões de pessoas. Recentemente, a presença de militares estrangeiros, particularmente cubanos, ao lado das forças de segurança venezuelanas, tem gerado ainda mais preocupações. Esses militares estariam ajudando na repressão, treinando e coordenando as operações mais brutais contra a oposição. Para muitos, essa é uma prova adicional de que o governo de Maduro está disposto a recorrer a qualquer meio para se manter no poder, inclusive alianças que violam a soberania nacional e os direitos humanos. A agressão contínua também tem efeitos devastadores na sociedade venezuelana. Além das prisões e mortes, há relatos crescentes de desaparecimentos forçados, tortura e outros abusos cometidos por agentes do Estado. As famílias das vítimas vivem em constante medo, sabendo que qualquer ato de resistência pode resultar em consequências graves. A sensação de impunidade, alimentada pela inação internacional, só aumenta a desesperança entre a população. A recente onda de repressão na Venezuela levanta questões sobre a capacidade das instituições internacionais de prevenir e punir crimes contra a humanidade. A CPI, que foi criada precisamente para lidar com situações como essa, enfrenta agora um teste crucial. Se não conseguir agir de forma decisiva, corre o risco de perder sua credibilidade e relevância, enquanto milhões de venezuelanos continuam a sofrer sob um regime que não mostra sinais de abrandamento. Enquanto a CPI continua a monitorar a situação, a pergunta que muitos se fazem é: até quando? Até quando a comunidade internacional permitirá que Maduro continue a violar os direitos humanos sem enfrentar consequências reais? Até quando as condenações verbais serão consideradas uma resposta suficiente? A cada dia que passa, a janela para uma intervenção eficaz se fecha um pouco mais, enquanto a crise na Venezuela se aprofunda. No entanto, nem tudo está perdido. A mobilização popular, tanto dentro quanto fora da Venezuela, continua a ser uma força poderosa. Nos próximos dias, uma grande manifestação está sendo planejada, com a esperança de que a pressão popular possa finalmente forçar uma resposta mais forte da comunidade internacional. Se isso será suficiente para mudar o curso dos eventos, ainda é incerto, mas uma coisa é clara: a luta pela liberdade na Venezuela está longe de terminar. Por fim, é essencial que a comunidade internacional, incluindo a CPI, vá além das palavras e comece a agir de forma concreta para deter o regime de Maduro. A história julgará duramente aqueles que, tendo a capacidade de intervir, escolheram a inação. A Venezuela, um país outrora próspero, está sendo destruída diante dos olhos do mundo e cada dia de inação contribui para o sofrimento contínuo de seu povo. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais.